ter realizado essa função oral nessa câmara criminal reunida. Minha primeira sustentação oral como advogado. Excelências, eu vou ser bem breve e direto. Vou tecer alguns comentários acerca dos objetos da acusação do Conselho de Justificação. Excelência, gostaria de iniciar relembrando um fato que completou 11 anos agora em janeiro de 2024, o incêndio da Boate Cris, uma tragédia em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que culminou na morte de 242 pessoas e deixou 600 feridos. O local em Santa Maria estava irregular perante a legislação de incêndio, mas continha o alvará emitido ilegalmente. Essa tragédia sensibilizou muitos bombeiros, em especial o então Major BM Marco Antônio Souza Silva, que em 25 de abril de 2016 encaminhou um ofício ao Superior Comandante Hierárquico, o Comandante Regional 2, com cópia ao Ministério Público e cópias à Corregedoria Geral, relatando e demonstrando diversas irregularidades nas expedições de alvará contra incêndio e pânico. Abre aspas, passados 7 meses e conseguidos levantar algumas cópias desses alvarás, me preocupa a constatação que o município de Jaciara encontra-se em verdadeiro estado de coisa ilegal. Pois bem, a Corregedoria, então, instaurou um inquérito policial 03-CG 2017, tendo como encarregado, então, o Major BM Luiz Cláudio, o qual comprovou os atos ilícitos ocorridos na unidade militar que foram denunciados pelo, então, capitão Marco Antônio de Souza e Silva. Abre aspas. Considerando as provas obtidas nesse inquérito, conclui que o tenente Clay foi o autor da falsificação dos alvarás e responsável pelo desvio de recursos depositados na conta da unidade, indiciando, então, subtenente pelos crimes de peculato, falsificação de documento, usurpação de função, todos do Código Penal Militar. Vejamos, excelência, que o relatório do inquérito, que foi originado da denúncia do capitão BM Marco Antônio, apenas confirmou e ratificou as denúncias que ele realizou, um esquema de emissão de alvarás que acontecia na cidade de Jaciara. Em 17 de maio de 2016, o então militar encaminhou mais 95 alvarás ao comandante regional, à corregedoria e novamente ao Ministério Público, o qual foi instaurado um novo inquérito, 010-CG 2017, o qual indiciou novamente o militar subtenente BM Klein. Mas o que chama a atenção desse último inquérito, além de ter sido indiciado o último militar, então, que tinha todo um esquema de emissão de alvará, foi indiciado também o militar denunciante, em razão de que, em tese, teria cometido crime militar ao encaminhar cópia desses alvarás ao Ministério Público, ao fiscal da lei. E essa é a primeira acusação, nobres desembargadores. O Corpo de Bombeiros instaurou um conselho de justificação em razão de, na época do capitão, ter realizado uma denúncia acerca de inquéritos, acerca de emissão de alvarás, acerca das emissões de alvará, e encaminhado cópia ao Ministério Público, teria atuado de forma irregular. Aí, com devida vênia ao Corpo de Bombeiros e ao governador do Estado. Qual a reflexão ética que isso causou? Se o Ministério Público age como fiscal da lei, não teria problema ele ter ciência de atos irregulares ocorridos na cidade de Jaciara. Gostaria de chamar a atenção, nobres desembargadores, para o desvinde dessa situação. Em 2 de 12 de 2016, ocorreu o pleito promocional do Corpo de Bombeiros Militar, em que concorriam o subtenente BM Klein, indiciado pelo esquema de alvará, e o então capitão BM Marco Antônio Souza Silva, indiciado por ter encaminhado cópias da denúncia ao Ministério Público. E quem foi promovido foi o subtenente BM Klein, que foi indiciado por um esquema de alvarás. E aqui eu adentro no objeto da terceira acusação do Conselho de Justificação. De imediato, o militar protocolou o recurso em primeiro grau, dirigido ao presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, relatando que a motivação da CPO em falar que ele respondia a processo criminal era falsa, porque ele nunca figurou como réu, ele apenas era indiciado. E, em razão do recurso, o comandante-geral instaurou o inquérito 022-CG 2017, que é o objeto da terceira acusação do Conselho de Justificação, mas que foi arquivado, porque restou comprovado que ele não respondia à ação penal. Inclusive, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros, mediante o despacho, reconheceu que a motivação da CPO era inexistente. Abre aspas. Houve equívoco da Corregedoria ao encaminhar a situação jurídica do capitão Marco Antônio aos membros da CPO, assinado pelo então Corregedor Coronel BM César Brum, Corregedor-Geral. E por conta de ter entrado com esse recurso, foi instaurado um inquérito que é o objeto da terceira acusação. Inquérito este que foi arquivado, não houve denúncia, e agora está prejudicando o capitão BM Marco Antônio Souza Silva com a instauração desse conselho de justificação. Naquele momento em que a Corregedoria admitiu o erro, poderia ter acabado toda a situação jurídica, pois era só o poder da autotutela estatal reconhecer a promoção do então capitão BM Marco Antônio Souza Silva ao posto de major. Mas não, diante das provas que a própria Corregedoria do Corpo de Bombeiros forneceu, eles entraram em estado de animosidade, como bem colocado pelo Ministério Público. De um lado, o capitão estava correto, prova essa entregue pela própria Corregedoria, mediante despacho assinado pelo corregedor, e, de outro lado, nós temos o Corpo de Bombeiros que não aceitava a promoção do capitão. E aqui eu entro no quarto objeto do Conselho de Justificação. Diante da inversão do que ocorreu na promoção, em que o indiciado por um esquema de alvarás foi promovido e quem era o denunciante não foi promovido, ou então o capitão BM Marco Antônio Silva protocolou ao governador do estado em segundo grau um processo, um recurso, requerendo a promoção dele. E esse é o objeto da quarta acusação. Porque o governador na época, acatou a decisão
acatou o recurso do capitão BM Marco Antônio Silva e reconheceu a promoção em ressarcimento de preterição a 2/12/2016. Ocorre que, por terem entrado com esse recurso, o Corpo de Bombeiros entendeu que também seria justificativa a abertura de um conselho de justificação. Como bem disse, e bem pontuado pelo Ministério Público, já estamos em fase de animosidade. E o então presidente da CPO não cumpriu a determinação do governador em reconhecer a promoção em ressarcimento de preterição a contar de 2/12/2016. E aqui entramos no sexto objeto. Qual o remédio constitucional quando a gente tem um direito líquido e certo reconhecido pelo governador do Estado, um mandado de segurança? Essa é a sexta acusação do Conselho de Justificação, em que o militar, em tese, cometeu transgressão disciplinar ao entrar com mandado de segurança pedindo que o seu direito fosse reconhecido. Qual a reflexão ética que isso pode causar no Corpo de Bombeiros e ao militar ao entrar com mandado de segurança, que é um remédio constitucional que todos nós temos direito de impetrar? Ressalta-se que o advogado que entrou com mandado de segurança, que é o objeto da sexta acusação deste Conselho de Justificação, não respondeu procedimento nenhum, porque não existe infração ética, infração moral ao adentrar com mandado de segurança na Justiça. Gostaria de abrir um parênteses às vossas excelências. O capitão BM Marco Antônio Souza Silva, quando não foi promovido em 2/12/2016, já respondeu a um conselho de justificação. Conselho de justificação que foi arquivado pelo governador do estado por falta de objeto, porque constava que ele era réu em uma ação penal. Só que ele não era réu, ele era indiciado. Fato este que a própria corregedoria admitiu. E aqui estamos novamente, de novo, num conselho de justificação, face a 6 acusações, supostamente por transgressões disciplinares. Diante do Conselho de Justificação anterior, o capitão BM Marco Antônio Souza Silva solicitou ao, então, comandante-geral que cumprisse uma determinação do governador do estado, que era apurar a conduta do, então, Major Guimarães, na elaboração do despacho 012, pois o comandante-geral argumentou que, na época, o despacho 012 teria sido feito pelo Major Guimarães, porque eles eram colegas de turma, e alegou que o Major Guimarães teria agido com falsidade ideológica e advocacia administrativa. Em razão dessa grave afirmação, o governador suspendeu o processo que conheceu a promoção do Marco Antônio Souza Silva em 2/12/2016. E aqui entramos no quinto objeto da acusação. Suposto peticionamento diretamente ao comandante-geral sem o devido conhecimento dos seus comandantes, para que seja apurado um militar, então Major BM Guimarães. Passados 3 meses, o governador do estado não instaurou o inquérito, instaurou um PADM. Um PADM que foi arquivado por falta de objeto, pois restou comprovado que quem assinou o despacho que reconhecia o erro na promoção do então Major BM Marco Antônio Souza Silva foi o então corregedor, não foi o Major Guimarães. E aqui é o quinto objeto, o peticionamento. O peticionamento ao comandante-geral para que cumpra uma determinação direta do governador do estado. Excelências, não há qualquer transgressão disciplinar nos 6 atos cometidos pelo então BM capitão Marco Antônio Souza Silva. Não há necessidade de abertura de um conselho de justificação para apurar denúncia que ele mesmo fez, impetração de mandado de segurança e outros tantos recursos que ele impetrou mediante a legislação, como a legislação termina. Gostaria de destacar uma coisa. Na data de 7/12/2023, o governador do estado publicou uma decisão reconhecendo a promoção do Marco Antônio Souza Silva a contar de 2/12/2016. Muito embora o capitão hoje use a luva de major nos ombros, até hoje o comandante-geral não encaminhou a decisão à CEPLAG para que ocorra na folha de pagamento a autorização para a mudança de seu salário. Chegando já ao final dessa sustentação oral, gostaria de tecer alguns comentários sobre uma solicitação que o Marco Antônio Souza Silva fez agora, em final de 2023. O Major BM Marco Antônio Souza Silva protocolou, junto à Corregedoria, um ofício solicitando informações se os 6 objetos da acusação deste Conselho de Justificação foram apurados pela administração militar. Pois bem, a Corregedoria respondeu: não houve apuração administrativa dos objetos que ensejaram este Conselho de Justificação. Excelências, o Conselho de Justificação foi instaurado em 2018. Nós temos a acusação de 2016. Por que um lapso temporal tão grande para que seja apurado uma transgressão disciplinar? Não há razão para isso. O que o Major gostaria de demonstrar com esses requerimentos, senão a total falta de interesse do Corpo de Bombeiros em investigar possíveis infrações administrativas que deveriam ser apuradas em 2016, não em 2018, porque, como já ficou claro, não existiram. Assim, nobres desembargadores, como bem pontuado, gostaria de entrar numa questão de ordem pública, que é a prescrição. Todas as acusações do Conselho de Justificação aconteceram entre o ano de 2016 a 2018. Entre esses anos, até a data de hoje desse julgamento, há um lapso temporal de mais de 6 anos. O artigo 18 da Lei de Conselho de Justificação, que regula este procedimento, define que prescreve em 6 anos os fatos da sua consumação. Todos os fatos foram consumados há mais de 6 anos. Esse Conselho de Justificação está prescrito. Não haveria necessidade de se adentrar no mérito. Gostaria também de pontuar que este tribunal hoje não
não adentraríamos ao mérito das transgressões, mas sim às reflexões éticas e morais das supostas transgressões disciplinares cometidas pelo major. Não houve... Doutor, o senhor tem 2 minutos. Sim, senhor, excelência. Não houve reflexão ética que prejudicasse o Corpo de Bombeiros. Não houve qualquer repercussão moral dos fatos acusados. O Major B. Marco Antônio Silva, dos 6 fatos elencados, nunca respondeu administrativamente, nunca foi réu em ação penal e sequer fora condenado. E isso é muito importante, porque a nova lei do Corpo de Bombeiros, a nova lei orgânica do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, estabelece, a partir da data da sua promulgação, que um militar tem vitalicidade. Ele só pode ser submetido ao conselho de justificação quando condenado em ação penal de 2 anos. E, a partir dessa condenação, o conselho de justificação vai ser aberto para que seja apurado se ele possui condições de permanecer na ativa. É uma condição de procedibilidade, coisa que não temos aqui na data de hoje, porque o militar nunca foi condenado, ele nunca respondeu ao inquérito, nunca foi condenado em uma ação penal ou administrativa. E aqui chegamos ao final, excelências, aos pedidos. Eu quero que seja reconhecida e declarada incompetência deste tribunal, frente que não há condição de procedibilidade, não houve condenação do militar superior a 2 anos com trânsito em julgado, bem como que seja reconhecida a pretensão bem como seja reconhecida a prescrição das 6 acusações que foram justificativa para a abertura desse conselho de justificação. As 6 acusações estão prescritas, o lapso temporal ultrapassa 6 anos. E no mérito que seja julgado improcedente a representação, em consonância com o parecer já do Ministério Público, que já opinou pela improcedência da ação. E aqui eu